Olá, pessoal. Meu nome é Orlando Marçal, sou psicanalista e quero compartilhar com vocês um pouquinho de discussão de como é que se forma um psicanalista. A gente está numa sociedade onde há muitos cursos que se propõem a formação de psicanalista. Por último, agora, algumas faculdades começaram a tentar implementar cursos de formação em psicanálise. Mas vamos lá. Como é que se forma um psicanalista? Você que está iniciando o percurso psicanalítico ou uma ah, outra escola, um outro grupo associativo, responda essa pergunta. Como é que se transmite a psicanálise? Bom, primeiro ponto é que a psicanálise, a transmissão da psicanálise, é uma transmissão como experiência e não como ensino. Grava bem isso. A psicanálise é transmitida como experiência e não como ensino. A construção de conhecimento, ela ultrapassa, ela percorre toda a história da humanidade. A gente vê assim os pré-socráticos, os socráticos, a fundação de uma academia, a fundação de um grupo de peripatos, pessoas que aprendiam por meio da fala do seu mestre, no caso ali Aristóteles, aqueles que se juntavam debaixo das pontes e formam o grupo dos estoicos, até que chegamos no período das universidades, o período do enciclopedismo, onde era muito importante se aprender algo. A psicanálise não está nesse lugar de aprendizagem. A psicanálise é mais uma experiência do que um ensino. Então, o que vai distinguir a transmissão da psicanálise dessa forma acadêmica, essa forma de cursos que acaba se oferecendo de psicanálise? Primeiro, a gente precisa entender que aprender psicanálise não é transferir conteúdo. Eu vou aprender o que é Édipo, o que é superego, o que é complexo de castração, o que é um trauma. Não se trata de transferir conteúdo enciclopédico, de verbete, de dicionário, mas se trata de posição subjetiva. O analista não é aquele que aprendeu de forma enciclopédica alguma coisa, mas o analista é aquele que deu conta de se sentir atravessado pela sua própria história. E onde isso acontece? Na sua análise pessoal. A análise pessoal é o primeiro passo para que você comece a se propor a ser um psicanalista. Tem um filme que foi lançado agora, esses dias, chamado Adelaide. E é interessante que nesse filme a Virginia, ela procura a Adelaide, que foi a primeira psicanalista que veio para o Brasil para a formação dos psicanalistas. Ela, procurada pela Virginia, a Virginia diz para ela assim: eu gostaria de ser psicanalista. E inicialmente a Adelaide desmerece um pouco o desejo dela, dizendo: olha, você está procurando pelos motivos errados. E ela diz assim: mas eu quero ser psicanalista. Então vamos começar a minha análise. Olha, é muito interessante isso. Vamos começar a minha análise, e é assim que começa a formação de um psicanalista. Se você quer ser psicanalista e você busca a transmissão da psicanálise, não busque um curso de ensino. Busque iniciar a sua análise. Procure um analista de dados, uma associação séria que trabalhe exatamente com isso. Porque a transmissão da psicanálise ela envolve o inconsciente do analista em formação. Não é o seu consciente, o seu conhecimento que irá para essa formação, mas é o seu inconsciente que precisará ser colocado em confronto com seu desejo, com aquilo que escapa por meio dos seus atos falhos, dos seus xistes, dos seus sonhos. Freud ele vai falar disso com muita clareza, principalmente em 1926, quando ele vai dizer que a análise pessoal ela deveria ser uma condição para a formação de um analista. Ele vai chegar ao ponto de dizer assim: olha, não faça análise porque você está doente, porque você precisa. Você precisa fazer análise porque você não pode submeter alguém a um método analítico sem ter primeiro experimentado desse método. A experiência da análise, a experiência analítica, ela será uma experiência transformadora. Agora, observe uma coisa: o ensino apenas informa você. Eu vou fazer um curso de psicanálise. Você terá uma informação sobre psicanálise, mas eu farei uma formação em psicanálise. Então você precisará passar pela experiência transformadora da psicanálise. A passagem subjetiva, ela é insubstituível, é completamente insubstituível, e ela não pode ser colocada em segundo lugar diante de qualquer tipo de protocolo. Então, é muito importante que a gente, respondendo à pergunta como se transfere a psicanálise,
A gente compreende, não se transfere por meio de uma aprendizagem como se fosse um ensino, mas por meio de uma aprendizagem ligada à experiência. A psicanálise não se transmite da mesma maneira como uma disciplina acadêmica convencional, psicologia, medicina, filosofia, sociologia. Não é assim que se transmite psicanálise. Ela não se trata de transferir um conjunto de conceitos, técnicas, de um portador para o outro. Não é dessa cena, dessa esfera, dessa discussão. Freud vai ser enfático e insistir. O futuro analista deveria iniciar com a sua própria análise pessoal e não apenas realizá-la com etapa cumprida. Né? Eu tenho que fazer uma análise como uma das etapas da minha formação. Se você estiver numa sociedade, numa associação, que diz que você precisa passar pelo processo analítico como uma etapa, alguma coisa não está encaixando. Porque o seu processo analítico não é uma etapa, já é a sua formação. Não são 12 sessões, não são 30 sessões, não são 5 anos de sessão, não são 2 anos de sessão. Não é disso que se trata, mas se trata de você iniciar todo o seu processo de construção de um analista, de formação analítica, por meio da sua análise. Ferenczi, quando trabalha esse tema, ele é muito claro em dizer isso, né? Que os analistas deveriam, aqueles que pretendem ser psicanalistas, deveriam começar a sua análise. Então eu fecho nesse ponto aqui com muita clareza. A transmissão da psicanálise se dá inicialmente como uma experiência. E que tipo de experiência? Uma experiência analítica. Feita com quem? Com um psicanalista. Com um psicanalista. Porque ele é aquele que vai te apresentar a psicanálise de primeira mão. A psicanálise não é aprendida em segunda mão. A psicanálise é aprendida de primeira mão, na sua própria mão. Você não aprende a psicanálise vendo ela ser feita com alguém. Eu vou estudar sobre Freud. Eu vou estudar os conceitos psicanalíticos. Eu vou estudar sobre os manejos clínicos. E dessa forma eu me formarei como psicanalista. Farei a minha análise pessoal e, por fim, serei encaminhado para atendimento pela sociedade da qual faço parte. Opa! Não foi assim que foi idealizada, não foi assim que foi pensada, não foi assim que ela foi estruturada. A psicanálise é transmitida por meio da sua própria clínica, em primeira mão. Você faz sua análise. E fazendo a sua análise, você precisará conhecer sobre aquilo que você está vivenciando na sua própria cena, na sua própria subjetividade. Você será apresentado a seminários, a encontros, a estudos, a debates, a leituras dos clássicos em psicanálise. Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro. Respondendo então de forma objetiva, como é que se forma e transmite-se psicanálise? Por meio da experiência, de uma experiência subjetiva. A psicanálise se constrói em primeira mão.